Olá pessoal, mais uma aula de Direito Constitucional, professor Arcângelo aqui, rumo à aprovação, concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2024. Estamos estudando aqui Direito Constitucional, certo? Continuação, falta pouco para terminar aqui a nossa matéria de Direito Constitucional. Você nos encontra na plataforma Explica Isso Direito Concursos.ead.guru. Visita lá, vale a pena. Continue estudando para o concurso de escrevente, vale muito a pena. Vamos lá. Parágrafo 17, que diz que todos os valores, continuação da anterior, né, pessoal? Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Ele quer dizer que a remuneração prevista no parágrafo 3º tem reajustes previstos de acordo com a lei, tá? É fácil, né? Mas é bom que você não apenas entenda os artigos, mas é necessário guardar o conteúdo. Em algum momento eles podem perguntar isso, né? A lei prevê ou não? Isso depende, mas o reajuste vai depender da lei. Parágrafo 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo, é o regime próprio, né, do funcionário público, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. O regime geral é o que um aposentado do INSS recebe como provento de aposentadoria. Muito bem. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime de que trata esse artigo que superem o limite máximo. Então, o funcionário público que, por exemplo, receba R$ 5.000 a mais do que o limite, o teto do regime geral da Previdência Social, o RGPS, incidirá, então, incidirá a contribuição previdenciária, mas não em cima do todo, né? Em cima do excedente do teto do regime geral da Previdência Social. Com percentual igual estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos, ou seja, a forma de cobrança, a porcentagem que incidirá sobre cada um desses valores percebidos acima do regime geral é o mesmo do titular, tá? Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo seria o município, o estado, a União, né? Cada um tem a sua lei, que é o estatuto. No nosso caso aqui, para escrevente, é a Lei 10.261 de 1968, que é o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. O servidor titular de cargo efetivo é quando já decorreu 3 anos, né, daquele período de experiência, digamos assim, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade para jus a um abono permanência equivalente, no máximo, ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Seria o seguinte, digamos que ele receba, como eu disse, R$ 5.000 acima do regime geral da Previdência Social e ele vai pagar previdência em cima dos 5.000. Muito bem. Como um prêmio, se ele continuar trabalhando, ele vai, digamos que ele tenha descontado ali, sei lá, R$ 750. Será concedido a ele um abono de R$ 750 para cobrir essa, essa incidência aí da contribuição, tá? Até ele chegar na aposentadoria compulsória, que aí então, quando ele aposenta, aí ele passa a pagar normalmente como todo mundo. Muito bem. 22. Vedada, 22, isso mesmo, né? Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Lei complementar federal estabelecerá para os que já existam
normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, veja, é vedada a instituição de novos regimes próprios. Enquanto que a gente tem o regime geral da Previdência Social, regime próprio da Previdência Social, o RPPS, é uma lei complementar que vai estabelecer para os regimes que já existem normas de organização, de funcionamento e de responsabilidade, ok? Inciso 1. Requisitos para sua, e claro, essa lei, né, vai dispor sobre requisitos para sua extinção do regime, claro, e consequente migração para o regime geral da Previdência Social. 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização de recursos. Fiscalização pela União e controle externo e social. 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. 5. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 da Constituição, que não está previsto aqui para esse concurso, e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Então, condições para a instituição do fundo, ou seja, sendo instituído um fundo, ele tem que ter uma finalidade de previdência e a vinculação a ele de recursos provenientes de contribuições e dos bens e direitos de ativos de qualquer natureza aí que venha a ter a finalidade de ser destinado a esse fundo. Fundo, melhor dizendo, esse regime, né? Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. Então, mecanismos de solução para eventuais déficits que venham a ocorrer nesse regime. 7. Estruturação do órgão e entidade gestora do regime, observados princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Então, estruturação do órgão que vai gerir o regime de previdência própria, né, o regime próprio, observados os princípios aí da governança, controle interno e transparência. 8º, condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. Então, condições e hipóteses para a responsabilização de quem gere direta ou indiretamente esses regimes aí. Veja que a Constituição fecha o cerco aí para a boa administração dos recursos, né, arrecadados e que tem destinação previdenciária desses regimes próprios. Condições para a adesão a consórcio público. Consórcio público seria a reunião de vários entes federativos, né, em um único regime. Então, condições para a adesão aí a consórcios públicos. 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuição ordinária e extraordinária que os trabalhadores, né, possam aí contribuir. E aí, chegamos no artigo 41, né, da Constituição, pessoal, que é curtinho, 41, e depois temos o 92. Vale a pena a gente avançar aqui um pouquinho e nós finalizaremos o direito constitucional, pelo menos, pessoal, aqui nesse bate-papo nosso, nesse estudo. Mas vocês vão ter aí exercícios, questionários para responder. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, estabilidade só se adquire de acordo com a Constituição, depois de 3 anos. Alguns estatutos aí, municipais e estaduais, prevêem 2 anos, mas é a Constituição que prevalece, 3 anos. Servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável, que é aquele que completou os 3 anos ali da estabilidade, só pode perder o emprego, e aqui é importante, costuma cair no concurso, hein?
em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, por exemplo, sentença judicial. Por que uma sentença? Porque ele pode ter cometido um crime contra a administração pública que faz com que ele seja demitido, tá? Então, em virtude de sentença judicial, o que é transitado em julgado? É quando não couber mais recurso nenhum. Não cabe recurso, disse que transitou em julgado, tá bom? Mediante processo administrativo, sim, houve uma infração cometida pelo funcionário e institui-se aí, ou através de portaria, aberto aí um processo administrativo e que vai ser assegurado a ele, funcionário, a ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, é assegurado também ampla defesa. A avaliação periódica pode causar a readaptação, readequação ali do funcionário, mas eventualmente, ao final, se ele não se adaptar a nada, pode ocorrer a demissão, tá? É um dos critérios, inclusive, previstos lá no artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência dos critérios do artigo 37, né, seriam os princípios constitucionais administrativos. Essa eficiência é que vai avaliar aí, vai ser avaliada pela avaliação periódica. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial. A demissão de um servidor estável por meio de um processo administrativo ou, né, qualquer outro tipo de demissão, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, aquela pessoa que está ocupando agora a vaga dele hoje, se for estável, ou seja, 3 anos de efetivo exercício, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outros cargos, se ele não tiver ocupado aquele cargo provindo de um outro anteriormente, ou possuindo disponibilidade. Então, há 3 possibilidades. Alguém é reintegrado por uma invalidação da sentença que demitiu o funcionário. Ele vai ser reintegrado. E aquele ocupante ali? Ele vai voltar no cargo anterior, ou ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou vai ser colocado em disponibilidade e ele vai receber uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, ele pode, de repente, receber alguma coisa mensalmente até que ele seja aproveitado. Mas é pouco, né? Porque é proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. E se tiver extinto o cargo quando ele for reintegrado, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor, então, estável ficará em disponibilidade, apesar de reintegrado, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. A estabilidade se adquire com 3 anos? Bem, se adquire com 3 anos e avaliação especial de desempenho por comissão instituída por esta finalidade. Pessoal, o capítulo 3, pessoal, do Poder Judiciário tem apenas um artigo aqui para nós estudarmos. Bem tranquilo, inclusive, não traz nenhuma dificuldade, mas é importante. Sabe por quê? Porque pelo menos uma questão do concurso costuma cair daqui. Um artigo só e você garante essa questão. Então vamos guardar isso aqui, ó. Órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, chamado de STF. Cuidado, hein? É Supremo Tribunal Federal. Às vezes no concurso ele gosta de confundir e colocar Superior Tribunal Federal. Não existe o Superior Tribunal Federal. Existe Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça, mas não Superior Tribunal Federal. Então nós temos órgãos do Poder Judiciário, o STF, nós temos o Conselho Nacional de Justiça,
CNJ, temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, e tem os tribunais regionais federais e seus respectivos juízes, tá? Além disso, tem os tribunais regionais do trabalho, os TRTs, tá? Trabalho. Tem os tribunais regionais eleitorais, os TRS. Tem os tribunais e juízes militares. Tribunais e juízes militares. Então, guardem isso, se acostumem com isso, tá ok? Porque vocês precisam guardar quais são os órgãos do Poder Judiciário. Leia, releia, faça exercícios, o que for necessário para decorar isso aqui mesmo. E ainda os tribunais e juízes dos estados, que são os tribunais de justiças, e Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é o TJDF, tá? Então tem TJSP de São Paulo, TJPR, né, do Paraná, TJPA do Pará e assim por diante. TJMA de Manaus. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, STF, não lembrem, Supremo Tribunal Federal e não Superior Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e os tribunais superiores, os TJs, têm sede na capital federal. Então, STF, CNJ e tribunais superiores. Quais são superiores? O STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, certo? Os tribunais superiores todos têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal, STF, e os tribunais superiores, Tribunal Superior, TST, TSE, né, tem jurisdição em todo o território. Apesar da sede ser a capital federal Brasília, eles têm jurisdição em todo o território. Bem, questionário, princípios da administração, tá ok? Isso daí vocês encontram na plataforma, na nossa plataforma, explica isso direito, concursos.ead.guru. Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui nesse curso rápido de Direito Constitucional para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça. Estamos gravando em 2024. Mas você pode estar assistindo a este vídeo por conta de outro concurso. É sinal que o edital desse respectivo concurso prevê aí também o direito constitucional, tá bom? Leiam, releiam, reestudem, estudem, vale a pena. É isso, fico por aqui. Tchau, tchau, pessoal.